Como foi a experiência que Mengele fez com você? Mengele foi a Auschwitz. O que ele fez comigo? Ele pegou no hospital, numa sala no hospital, 5 banheiros com água fervendo acima de 30 graus. Era eu, uma grega, uma francesa e uma húngara. Ninguém conheceu ninguém. A grega era menina pequenininha, magrinha, e eu estava primeira, porque eu estava grande e magra. Aí ele falou, entra aqui, não tinha cabelo, não tinha roupa, tudo. Entra aqui nessa água quente. Olha, ai, tá quente. Zu heiß, eu falei para ele. Se você não deixa a cabeça, você mata. Te mato. Aí, para não matar, eu pus com cabeça, com tudo, no banheiro de 30 e poucos graus. Depois de 15 minutos, ele falou, agora você sai e vai na água fria, gelada. Todo mundo. A menina grega não aguentava. Ela saiu do quente, eu vi que eles carregaram ela na maca para sair. Um dia inteiro, cada 15 minutos. E ele falou, se você tira a cabeça, ele ficou com o relógio na mão, olhando a hora. Luva preta, ele estava, olha, lembra como agora. Chapéu, Manfred, aquele chapéu. Quando escureceu a noite, eu vi que levaram uma menina, era o primeiro dia isso. Eu fui, estava escuro, eu não conseguia mais andar porque estava queimada. Eu gritei, meninas, socorro, ajuda. Correram, era 5 horas, as meninas andaram livre. Aí arrancaram, falei, olha, o que me aconteceu? Ele fez isso. Aí eles arrancaram 2 tábuas e me tiraram. Imagina como eu estava gorda. Tiraram da tábua, me enrolaram num cobertor e me jogaram no meio da rua. Falei, eu não consigo andar. Me levaram na beliche em cima e eu estava inchada. Eu pus o dedo aqui, não entrava, estava um buraco. 2 dias eu fiquei sem movimentar e as meninas chegaram e falaram, vamos descer, senão Mengele vem aqui, vai procurar você vai morrer. Falei, como que eu posso descer? Então eles pegaram, botaram um lenço na minha cabeça para ele não me reconhecer e carregaram eu uma do outro lado, outra do outro lado. Chegamos no Sei-la-Pelle para contar quantos gente tem. No dia seguinte, o Mengele não te chamou de novo? Não, ele não me reconheceu. Era todo mundo embananado, sabe? As meninas botaram lenço na minha cabeça, ficar aqui 2 dias. Todo mundo era unido. Uma morreu porque tomou água, deu tifus e ela morreu. Quem tirou ela? Outra menina, falei, eu não vou mexer nessas coisas. Eu não sei, eu chorava o dia inteiro. Você se lembra de alguma outra história do Mengele? Ele fez exame, ele fez um negócio, experiência, tirava os olhos das meninas de um primeiro barracão, eu estava no 8º. Aí ele tirou os olhos e botaram outro olho, porque a menina tinha olhos azuis, ele queria fazer preto. Aí ela não enxergava. No fim, ela se matou. Ela se jogou dentro daquele negócio onde a gente fazia xixi e cocô. Mengele, eu estava com um negócio aqui, um furúnculo. Quando a gente não come, não toma banho. Aí ele mandou desfilar as pessoas que estão. Aí eu pus a mão aqui para ele não ver. Ele tirou a mão. Só que ele não viu o que eu tinha. Deus foi junto comigo em todo lugar, até agora. Quando Mengele vem para a seleção para olhar a gente, uma passou beterraba para outra, para ver que estamos curados. Mengele chegou, a gente precisava ficar assim, olhando ele, desse jeito. Inspeção, todos ficaram na beira de beliche, assim, você imagina como é? E uma vai para frente, assim era a vida.
Como é a história de que você e o Mengele estavam em Serra Negra na mesma época, aqui no Brasil? Mengele estava lá procurando fazer a experiência, trabalhar como médico. Serra Negra. Aí ele morava em Serra Negra e eu contava para a Nésia a história da minha vida. Ela não imaginava isso aqui. E vem todo dia um menino loirinho com uma bicicleta diferente. Aí a Inésia perguntou, de onde você tem essa bicicleta tão bonita? Ele nunca mais apareceu. Só que eu contei para a Nésia, falei, se ele vem aqui, eu dou água para ele com veneno. Eu falei assim de brincadeira. Ele estava fora e eu estava dentro. Mas eu não vi ele. A gente ia todo dia na piscina. O que aconteceu? Que os homens falaram que ele era Mengele. Mengele, eles falaram. Sabe quem homem é esse ali? É Mengele. Falei, quem é Mengele? Falei, aí eu comecei a ter medo. Nunca mais parei de ir para o sítio. Então você não viu o Mengele aqui no Brasil? Aqui não. Eu conheço ele de lá. Depois que eu soube, aí já não foi mais para Serra Negra. Ele estava escondido. Se ele me vê, acho que não me reconhece, porque eu estava magra, abandonada, feia, sem cabelo. Não sei, mas se eu souber que eu sou judia, ele ia me matar. Soube que ele está lá, eu já não fui mais lá. Eu falei, Anésia, não vou mais lá. E ela contou para todo mundo que eu sou judia, que eu conheço o Mengele de lá. Então, os colonos lá, você sabe, começam a falar e começam a perguntar. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu até falei para o Zé, não vou mais para o sítio, não vou mais. Eu tenho medo, você sabe, eu tenho que me cuidar. Eu vou na rua, tudo pergunta, alemão? Senhor alemão tem muito dinheiro? Entra no táxi, perguntaram, senhor alemão? Eu falei, não sou alemão. Mas o senhor tem muito dinheiro. Aí outro dia eu estava andando de táxi, abri a porta perto do Hospital das Clínicas, em movimento. Falei, moço, me deixa aqui. Por quê? A senhora não vai na Rebouça? Falei, eu não vou no médico. Ele começou a perguntar se tem dinheiro. Aí eu tinha medo. Você sabe de uma coisa? Eu não nasci ontem. Eu me viro, ainda estou normal.